Judas, capítulo 1. Vamos ler o verso 3 e o verso 4, amém? Diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, pela sua graça e misericórdia, Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor venha completar, ó Deus, a obra, Senhor, completar aquilo que o Senhor já começou a fazer nas nossas vidas, nesta noite, nesta casa, Senhor. Deus, eu declaro sobre esta igreja, sobre a vida de todos aqueles que entraram aqui, sobre a vida daqueles que estão em casa agora, sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu declaro que o coração deles, ó Pai, são como terras, ó Deus, férteis agora, Senhor, a qual vai receber a semente, ó Deus, da Tua palavra, e que essa semente possa, Senhor, gerar vida, que essa semente possa gerar transformação, Senhor, nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que estiverem nos ouvindo. Senhor, que o Senhor transmita, Senhor, sobre nós, ó Deus, tudo aquilo que está no seu coração, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu penso, mas aquilo que o Senhor já dispensou sobre as nossas vidas nesta noite. Senhor, e tudo aquilo que nos é contrário, Senhor, que todo espírito que nos seja contrário nesta noite, que toda resistência, Senhor Jesus, nos corações e na mente, para impedir, ó Deus, que o Teu povo, a Tua igreja receba essa palavra, que tudo isso caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus, porque como nós cantamos aqui, há poder no Teu nome, Jesus, há poder no Teu nome, e é neste nome que nós estamos aqui, pela Sua graça, Senhor, eu te peço, faça a Tua vontade nesta noite, nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando lemos esse texto do livro de Judas, nós vemos que ele escreveu essa carta para advertir os crentes sobre a grave ameaça de falsos mestres e sua influência destruidora no meio da igreja. Você começa lendo, ele diz, olha, eu queria falar com vocês acerca da nossa salvação. Era o que eu queria falar com vocês. Porém, eu me senti constrangido, dirigido pelo Senhor, a falar com vocês sobre... Aí ele continua dizendo que é o texto que nós lemos. E o que ele fala neste texto é um incentivo, incentivando os irmãos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue a todos os santos. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, existe uma batalha. Existe uma guerra para que nós possamos manter a fé que uma vez nos foi dada. Se existe essa batalha, irmãos, e se Ele nos adverte a batalhar pela nossa fé, isso quer dizer que existem chances reais de nós perdermos essa fé. Você concorda comigo? Se Ele nos incentiva, olha, existe uma batalha. E a gente precisa estar atento. E a gente precisa ser diligentes nisso. Aí ele continua, porque certos indivíduos estão sendo introduzidos agora na igreja do Senhor. Estão disseminando o engano. Dissimulando as palavras do Evangelho, tudo aquilo que nós temos ministrado sobre a vida de vocês. É o que ele diz. E todo o capítulo de Judas, se você continuar lendo, que é o capítulo único, lembrando que esse Judas não é o Judas Iscariotes, tá? Esse Judas aqui é provavelmente
o meio-irmão de Jesus. Mas quando você lê todo o capítulo, ele segue falando a respeito desse perfil daqueles que apostataram da fé. Daqueles que abandonaram a fé e que já estavam introduzidos no meio da igreja que havia acabado de nascer. A igreja que até então ainda era neném, ainda era um bebê, mas ele já estava alertando aquele povo que havia apóstatas, pessoas que negaram a fé, que negaram o Senhor. E ele diz o soberano que os resgatou, ou seja, eram pessoas que já foram resgatadas, que um dia foram alcançadas por essa graça, mas que por alguma razão se rebelaram contra o Senhor que os salvou e começaram a atacar essa fé e os da fé, os seus irmãos em Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o que é apostasia. A gente fala muito, né? Apostasia, apostatar da fé. Tem gente que eu acho que nunca ouviu essa palavra, que nem sabe o que é. Então, na raiz dessa palavra, apostasia significa retroceder, fazer afastar-se, remover, excitar a revolta, manter-se de lado, ir embora, afastar-se de alguém, abandonar, tornar-se infiel. Então, em termos bíblicos, vamos traduzir tudo isso aqui e resumir. Apostasia é o abandono da fé que uma vez foi entregue a todos os santos, que é o que ele diz aqui. É o abandono dos princípios e o abandono do próprio Deus. Então, toda vez que você ouvir falar, alguém apostatou da fé, você vai entender, alguém abandonou essa fé. Apostasia, abandono da fé. Então, é impossível eu dizer que eu sirvo a Deus e ignorar os seus princípios. Ignorar essa fé, a conta não bate. Portanto, se eu decido viver fora dos princípios dessa palavra, irmãos, eu estou ignorando o próprio Deus. Não se engane. Ah, não, eu creio em Deus, mas eu não creio na Bíblia. Oi? Como assim? Qual que é o livro que prova a existência de Deus? A palavra dele. Então, não tem como eu dizer que eu creio em Deus, que eu sirvo a um Deus, se eu ignoro os princípios da sua palavra. E se eu faço isso, eu estou ignorando o próprio Deus. Hashtag fica a dica. Então, existe uma investida muito forte do reino das trevas para instalar o espírito de apostasia no meio da igreja. E o alvo do inimigo, irmãos, desde sempre, como nós lemos aqui em Judas, a igreja era recém-nascida, a igreja ainda era um bebê, estava começando a caminhar, e ele já estava alertando o povo sobre os apóstatas, e que muitos abandonariam essa fé. Então, o alvo do inimigo é minar a nossa fé. Repita comigo, o alvo do inimigo é minar a minha fé. E ele vai trabalhar, irmãos, como ele tem trabalhado. Ele não se cansa. Eu e você dorme, ele não dorme não. Ele não se cansa. Ele vive buscando novas formas, se renovando, irmãos. O diabo se renova. Ele vive renovando as suas estratégias para encontrar formas, maneiras de minar a nossa fé. E isso através de dissimulações do evangelho, através do espírito de engano que hoje opera no mundo e, infelizmente, também dentro das igrejas. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3 diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor
que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, será infamado. Infamado significa será desvalorizado o caminho da verdade. Por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Este capítulo de Pedro, ele é linkado com o capítulo de Judas. Quando você lê todo esse capítulo de Pedro e você lê o capítulo de Judas que nós lemos aqui, você vai ver que eles falam praticamente as mesmas coisas. Ele continua descrevendo o perfil daqueles que um dia professaram a fé em Jesus, mas que se corromperam no caminho. Por alguma razão, se corromperam no caminho, negando o Senhor e passando agora a ser inimigos de Deus e atacar essa fé que um dia ele confessou. É isso que ele discorre em todo esse capítulo. E no versículo 14 desse texto que nós lemos, ele diz assim, olha, e eles, falando dos apóstatas, engodam as almas inconstantes. Olha só. Eles engodam as almas inconstantes. Então fica a dica, irmãos, não é tempo de ser inconstante. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém, irmãos? Quando a gente fala assim, você fala amém. Não é tempo de sermos inconstantes. Os inconstantes na fé, eles são alvo das trevas. Irmãos, até no mundo animal, a gente vê isso. Quem aí assiste Animal Planet, National Geographic, né? Você vê o quê? Quando a natureza nos ensina isso. Quando um predador, ele está observando a presa, vamos colocar aqui um leão, quando ele está observando na espreita a presa, ele fica lá observando aquele que é mais fraco. Ele observa. E no momento certo, ele foca nele. O que ele faz? Quando ele ataca aqueles que são espertos, aqueles que estão ligados, aqueles que estão vigilantes, eles correm. Mas aqueles que são fracos, aqueles que são doentes, é o alvo do predador. Assim é, irmãos, na nossa vida. O predador, ele sente o cheiro da fraqueza. Ele sente o cheiro de doença. E da mesma forma, o nosso inimigo, ele sente o cheiro da nossa fraqueza. E aquele que é inconstante na fé, ele é alvo das trevas. E quando o inimigo ataca, ele não tem resistência. Ele não tem forças para resistir e nem para fugir do inimigo. Então, as almas inconstantes são aquelas cuja fé não tem firmeza, é fraca, é vacilante. Irmãos, a gente precisa se atentar para isso. Se atentar para esse tempo que nós estamos vivendo. A gente precisa se atentar. Não é tempo de sermos inconstantes. Não é tempo de brincarmos e vacilarmos na nossa fé, porque a gente pode se tornar uma presa fácil para o inimigo da nossa alma. Então, o grande desafio, qual é, pastora? É nós batalharmos diligentemente, como foi dito aqui, para guardarmos e fortalecermos essa fé, para que ela não seja contaminada e nem abalada. Mas como nós lemos aqui nos textos acima, infelizmente, muitos serão corrompidos pelo sistema desse mundo, irmãos. E isso é sinal dos fins dos tempos. Em todos esses textos que eu li, que vamos ler, nos evangelhos você vai ver Jesus dizendo que a apostasia, ela seria mais intensa quando se aproximasse o fim dos tempos, o abandono dessa fé. E não tem como evitar, porque isso é algo profético. Jesus disse, vai ser assim, vai acontecer. Muitos vão abandonar a fé, muitos vão virar as costas para mim, vão negociar a sua fé.
vão negociar os princípios estabelecidos e imutáveis desta palavra, da palavra de Deus. E isso tem acontecido na nossa geração, irmãos, como nunca antes. Então, todo cristão, eu e você, nós temos essa batalha travada. Qual é a batalha? Qual é, irmãos? Guardar a nossa fé. Fortalecer a nossa fé. Precisamos estar atentos para não cairmos. Tá, agora eu sei que eu preciso batalhar para manter a minha fé, para que essa fé fique intacta, sabendo que, irmãos, a nossa luta, preste atenção nisso, não é contra carne e sangue, como diz a palavra. A nossa luta, isso é uma luta, é uma guerra espiritual. A nossa luta é contra os principados e potestades. É contra as hostes espirituais da maldade que tem tentado, que tem tido como objetivo destruir a igreja de Cristo. Essa é a nossa batalha diária. Então, dentro disso, o que o Senhor ministrou no meu coração, sabe, o porquê que tantas pessoas têm abandonado a fé. O porquê, irmãos, tantas pessoas têm virado as costas para o Senhor, a ponto de o renegarem, e passaram agora a ser acusadores dessa fé, inimigos dessa fé. Eu comecei a me fazer essas perguntas. Por quê? E uma das razões, dos aspectos que eu quero trazer para você hoje, é, a primeira, o esfriamento. É uma das primeiras características, um dos primeiros sinais que vem, que antecede a apostasia. É o esfriamento. Quando você vai para Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de alguns? De quase todos. Quase todos. Você consegue imaginar o que é isso? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Todo esse texto de Mateus 24, Jesus estava tratando dos últimos tempos. Irmãos, quando você lê lá, você vê que é um retrato da nossa geração. É como se tivesse tirado uma foto, e uma foto da nossa geração. Todo este texto, Jesus estava descrevendo os nossos dias. Tudo que está nesta lista de Mateus 24 é um retrato da nossa geração. Mas vamos focar no verso 10 ao 12, que diz assim: neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E lógico que dentro deste contexto, nós temos vivido esse esfriamento, irmãos, assustador do amor no meio da igreja. Porque aqui, irmãos, ele está falando para crente. Ele está falando para nós, não é para o mundo, não. Porque o mundo, ele jaz no maligno. Ele está falando para nós, para mim e para você. Para a igreja de Jesus, que o amor vai se esfriar de quase todos. Nós começamos esse ano, em fevereiro, se não me engano, com a conferência, voltando ao primeiro amor. Quem estava aqui, irmãos? Irmãos, que tremendo foi aquela conferência. Será que Deus estava tentando também nos preparar para o que estava por vir? Será que Deus estava querendo nos mostrar alguma coisa que estava por vir? Porque, irmãos, essa quarentena veio para manifestar a verdadeira face, a verdadeira condição da igreja de Jesus. É ou não é, irmãos? Ela veio para manifestar, para mostrar a verdadeira condição da igreja de Jesus. Irmãos, o que a gente viu neste tempo de pessoas abandonando a fé,
De pessoas dizendo que eu não acredito mais em Deus por causa da pandemia. Eu não acredito mais em Deus porque muitos estão morrendo. E se entregando a todo tipo de dissolução, de pecado. Olha, irmãos, Deus está falando. Nós estamos nessa batalha, como eu disse aqui. E nós precisamos ter discernimento espiritual. Porque senão a gente morre no meio do campo de batalha. Porque o nosso inimigo não brinca. Discernimento espiritual para compreender o tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo tempos proféticos e Deus está falando. Não, Deus está gritando aos nossos ouvidos. Está tudo diante dos nossos olhos. Mas muitos estão dormindo. Muitos já abandonaram essa fé há muito tempo. Nós precisamos nos atentar. Porque eu creio que essa quarentena veio exatamente para nos mostrar a real condição da igreja de Jesus. Né? Nunca se viu tantos escândalos, irmãos, envolvendo a noiva de Jesus. Meu Deus. Meu Deus, a gente não escandaliza, irmãos, porque é profético. Porque está na palavra. Mas nunca se viu tantos escândalos envolvendo a noiva de Jesus. Pastores, líderes, membros de igreja. Envolvidos em dissoluções, em escândalos de pecados horrendos. Então Deus está sacudindo para mostrar a verdadeira condição. Porque Deus quer destruir, pastora? Porque Deus quer envergonhar? Porque Deus quer expor? Não, porque Deus quer sarar. Ele quer curar a sua noiva. Mas, irmãos, muitas vezes para ser curado precisa levantar e arrancar a casca dessa ferida. Que está ali. Que está ali, que não foi sarada, que está escondida, que não está sendo exposta. E a Bíblia nos diz que não há nada que esteja oculto, que Deus não trará às claras. Então não se assuste. Eu quero te dar essa palavra nesta noite. Não se assuste. Nós lemos aqui agora neste texto de Mateus que muitos vão se escandalizar. Não se escandalize. Irmãos, não negocie a sua fé por causa do pecado dos outros. Sabe, as pessoas hoje abandonam Jesus porque, eu estou frustrado. Irmãos, eu já fui muito frustrada. Mas eu já frustrei muita gente também. Eu já fui muito ferida, mas infelizmente eu já feri também. Sabe, a gente precisa parar de se esconder atrás dessas desculpas. Porque isso é desculpa que a gente usa para abandonar a fé. E muitos têm abandonado a fé, têm se escandalizado. Você sabe por quê? Porque colocou a sua expectativa no homem e não no Senhor. Porque Ele não nos frustra. Ele não nos frustra. Quem nos frustra é o homem. Irmão, sua expectativa não pode estar em mim. Quem sou eu, irmãos? Eu vou te ferir. Alguma hora nessa caminhada, nós vamos ter um treta. Alguma hora vai acontecer se a sua expectativa, se a sua firmeza, se a sua fé estiver firmada em cima da minha pessoa, eu tenho que te dizer, você está frito. A nossa fé precisa estar firmada no Senhor. Jesus, autor e consumador dessa mesma fé. É nela que essa fé precisa estar firmada. Não em homens, porque nós somos falhos. Nós somos falhos, irmãos. Falhos. Então não é desculpa eu dizer que por causa de frustrações que eu tive no ministério, irmão, se eu fosse sentar para contar, nós ia chorar junto aqui. Sabe? Não é. Teve momento que deu vontade de desistir de tudo, irmãos, eu tenho que confessar. Teve. Mas sabe por que eu não desisti? Porque o meu compromisso não é com homem nenhum. O meu compromisso é com o Senhor Jesus. Por isso. Por isso. Então não, se as pessoas te machucam, se as pessoas te ferem, você abandona Jesus por isso, eu quero te dizer o que foi que Jesus fez com você. Porque fulano me feriu, ok, meu filho, mas o que Jesus tem a ver com isso? Sabe, irmãos, é tempo da gente amadurecer. É tempo da gente crescer e parar, sabe, de milindres. Parar de muito não me toque, porque essa geração é uma geração milindre. Que não aguenta ouvir um não. Que não aguenta ouvir nada. Estou abandonando a fé. Azar o seu.
Irmãos, salvação é individual, você está pulando fora. Eu lamento dizer, não quero, por favor, não vá. Mas se você for, o maior prejudicado vai ser você. Vai ser você. Então é tempo da gente amadurecer. É tempo da gente parar de dar desculpas para Deus. Eu já dei muita desculpa. Eu fui ferida, não quero mais ministério, não quero. Até um dia eu tenho que reconhecer que a culpa foi minha. Sabe por quê? Eu coloquei as minhas expectativas em homens e não no Senhor. Eu preciso de estar com você, preciso. Nós estamos ombrando juntos. Eu preciso de você, eu preciso de você. Estamos ombrando juntos. Estamos aqui para carregar a carga um do outro, para servir um ao outro. Mas, irmãos, fundamentar a nossa fé somente no Senhor. Porque senão ela vai ser abalada. Senão você vai se escandalizar com tudo que está acontecendo aí no mundo. Você vai se perder. Então, esteja atento. Jesus já havia nos prevenido que tudo isso aconteceria. Assim como foi no passado. Quando nós olhamos na palavra de Deus, o povo de Israel, aí a gente fala assim, nossa, mas esse povo, que Deus fez tudo aquilo no Egito, uau, que viu todos aqueles milagres. Esse povo que Deus abriu o mar, irmão, você consegue imaginar o que é isso? Como que esse povo vira as costas para o Senhor, do mesmo jeito que muitas vezes eu e você vira as costas para Ele, mesmo Ele tendo dado o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. É bem assim. Então, querido, nós não estamos acima, nós não é a última bolacha do pacote, não. Mas Ele fez muito mais por nós do que por eles. Não estou desmerecendo. Ele fez tudo. Mas, irmão, só quem é pai e mãe sabe que quer tocar num filho seu. Ele deu o que ele tinha de melhor. E mesmo ele dando o que ele tinha de melhor, quantas vezes nós viramos as nossas costas para ele? Quantas vezes nós dizemos, não quero mais, não vou mais? Quantas vezes nós desistimos dele? Ele fazendo infinitamente mais por nós do que ele fez no Velho Testamento. Infinitamente mais. Então, você sabe por que esse amor tem se esfriado? A Bíblia diz que é por causa da iniquidade, não é? E por se multiplicar a iniquidade. E o que é iniquidade? A gente fica assim, o que é iniquidade? Iniquidade é pecado, pecado é iniquidade, todo pecado é iniquidade, toda iniquidade é o pecado. Como é que funciona isso? O que é pecado, irmãos? Pecar é errar o alvo. Pecar é um erro. Estou falando para crente, tá, irmãos? Crente, pecar é um erro, é um descuido isolado que acontece na vida do cristão. E aí, ele se arrepende, ele conserta e continua a jornada. Isso é pecado, errar o alvo. Tá, o que é iniquidade? Iniquidade é quando esses erros que deveriam ser acidentes se tornam uma constante na vida da pessoa. Sem haver qualquer arrependimento, sem haver qualquer correção. E uma das faces da iniquidade é tornar normal aquilo que é pecado. Olha aí a diferença da iniquidade para o pecado. Uma das faces da iniquidade é tornar normal aquilo que é pecado. Então, se é normal, eu não preciso me arrepender? Não é? É normal, eu não preciso me arrepender. E o que isso gera, irmãos? O que essa constante de pecado na vida da pessoa que nunca se arrepende, que nunca muda, que não é pastoreável? O que essa constante acontece? O que acontece? O que isso gera? Isso gera esfriamento. Esfriamento que precede o abandono da fé. É isso que gera. Então você entende que a igreja ela está sendo pressionada por todos os lados, pelos padrões desse mundo caído. Irmãos, nós estamos sendo pressionados. Eu não sei se você eu me sinto assim. Eu, Alessandra, me sinto assim. Parece que tem um tratorzão assim vindo e pressionando a gente. A igreja está sendo pressionada o tempo todo. A quê? A ceder. A ceder os padrões deste mundo. Irmãos, nós não podemos ceder.
Agora, por causa desse espírito de iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E eles vão abandonar a fé. É um efeito dominó. Então não adianta a gente orar aqui hoje, irmãos. Vamos orar. Chama todo mundo aqui. Vamos impor as mãos agora. Vamos orar para Deus aquecer. Vamos orar para Deus dar mais amor. Vamos aumentar o amor desse povo. Vamos resgatar o primeiro amor. Irmãos, não adianta a gente orar para aumentar amor, para aquecer, se muitos estão abraçados de mão dada com a iniquidade. Não adianta, irmãos. Não adianta. Ou seja, a pessoa decide viver fora dos princípios dessa palavra, faz disso algo normal, é tudo normal, tem nada a ver. Tem até uma musiquinha aí, tem nada a ver. Quem sabe? Isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem, irmãos. Tem. E é bem assim, então não tem nada a ver. Vamos continuar mantendo os pecadinhos de estimação, escondidos debaixo do tapete. E aí a gente vem para a igreja e ora, Deus aquece a chama. Vai aquecer não, irmãos. Aumenta o amor, vai aumentar não, irmãos. Sabe por quê? Porque primeiro precisa ter abandono de pecado, confissão, arrependimento, para então ter a visitação de Deus. É isso. A gente está no século 21, né? O mundo mudou, irmãos do céu, eu não aguento mais escutar isso. A igreja precisa se enquadrar. Eu quero te dizer uma coisa, a igreja que vai se enquadrar aos padrões desse mundo, é aquela que vai ficar. É essa. Você quer fazer parte dela? Porque eu não quero. É aquela que vai negociar a sua fé, os princípios desta palavra. Nós não podemos negociar. O Senhor nos diz lá em Romanos, não vos conformeis. Conformar é colocar em forma. Não vos amoldeis aos padrões deste mundo. Você sabe por que muitas vezes a glória de Deus não vem, irmãos? Você sabe por que muitas vezes os cultos parecem que está engessado? E eu estou falando de forma geral. Eu não estou falando só aqui da Alcance. A gente tem contato com muitos pastores, com muitos líderes. Você sabe por que nós quase não vemos mais manifestação de milagres? Você já se perguntou por que disso? Porque muitos estão abraçados com o espírito de iniquidade. E pecando e agindo como se tivesse tudo certo. Tudo certo, tudo beleza. E aí os irmãos se reúnem do domingo e quer que a glória desce. Irmãos, não vai descer. Não vai descer. E a esses o Senhor diz, eu conheço as suas obras, que não és frio nem quente. Quem deras fosse frio, porque és morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É isso, é duro. É duro, irmãos, é duro, mas é isto. A gente não pode ser crente mais ou menos. O que é crente morno? Crente morno é ser crente mais ou menos. É ser crente de qualquer jeito. De qualquer jeito tá bom. Não estou lá nem cá, estou em cima do muro. Irmãos, o muro é do diabo. Você já viu a história? Não vou ficar em cima do muro, porque eu não desagrado de lá e nem de cá. Mas o muro, ele já tem dono. Ele já tem dono. E com Deus não existe meio termos, irmãos. Ou é ou não é. Ou é ou não é. E é tempo da gente acordar e deixar de sermos inconstantes. Sabe quando o amor se esfria das nossas vidas, irmãos? Quando nós não estamos mais debaixo do governo dessa palavra aqui, ó. Aí o amor se esfria das nossas vidas. Então, o que eu quero focar, a raiz do problema se chama iniquidade. O que precisa ser mexido é aí. Precisa haver confissão e arrependimento antes que seja tarde demais. Tarde demais, tarde demais. Porque uma das características, né, da iniquidade é levar a pessoa a um nível de engano tão grande, irmãos, que ela não consegue mais se libertar. Que ela não consegue mais sair, que é o próximo tema que nós vamos falar. O que tem
contribuído para o aumento dessa iniquidade, do abandono da fé, que é a propagação do engano, através do espírito de mentiras. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios 11, capítulo 2, ou capítulo 11, versículo 2. Diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astutícia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Olha aqui o que ele está dizendo. Aqueles que vêm com dissimulações, pregando outro evangelho, vocês estão tolerando. Isso já lá, irmãos. Já lá na igreja, naquela época. Então, assim como no Éden, ele cita aqui que ele teme que da mesma forma que a serpente enganou Eva, nós também sejamos enganados. E assim como no Éden, até hoje, o inimigo tenta manipular a verdade, trazendo dúvida e relativizando essa verdade, sempre nos dando uma segunda opção. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com o relativismo. O que é o relativismo? É uma forma pós-modernista, é uma filosofia que tem como cerne negar a existência da verdade e exaltar que tudo depende de um ponto de vista. Ou seja, o que é verdade para mim, não é verdade para Flávia. Não é verdade para Flávia, não é para o Luiz. Relativizar a verdade. Irmãos, a palavra de Deus é absoluta ou não? Quem crê? Então, se a verdade é relativa, então não existe apostasia. Por quê? Porque a apostasia é exatamente o abandono da verdade. Eu não posso relativizar essa palavra. Eu não posso querer interpretar a palavra de Deus de acordo com o meu achismo, com a minha mente humana. Não. Essa palavra é o que é, e ela é a verdade, ela é a boca do próprio Deus falando a nós hoje. E quando o diabo consegue lançar dúvida no nosso coração do caráter de Deus, provavelmente nós já caímos na armadilha dele. Quando a dúvida entra, irmãos, e é sutil, porque ele vai distorcendo os valores, ele vai distorcendo os princípios. E aí a gente começa a escolher, não, isso aqui eu concordo, mas isso aqui eu não concordo. Isso aqui eu acho certo, mas isso aqui eu não acho certo, irmãos. Ou essa palavra é verdade para nós, ou ela não é. Eu não tenho como escolher só aquilo que eu gosto, só aquilo que vai me agradar, que vai suprir as minhas necessidades, que vai me fazer feliz, porque a onda de você tem que ser feliz. Seja feliz, seja o que você quiser, faça o que você quiser. Irmãos, eu não posso pegar isso e querer que a Bíblia se enquadre na minha vida. Então foi isso que aconteceu lá no Éden. E eu acho interessante que quando o diabo assediava Eva, aí ela dizia assim para ele, não, Deus disse. Olha só, ela já sabia. Quem disse? Deus. Deus disse que eu não posso comer, porque se eu comer, certamente eu morrerei. Aí o que o enganador vem e diz? Não, você certamente não morrerá. Aí olha a alternativa que ele dá para Eva, olha só. Mas certamente você será como ele. Olha isso, irmãos. Olha o espírito de engano nascendo. A gente precisa tomar cuidado e não se enganar. Obrigada. E não se enganar, porque nós também somos alvo do inimigo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4.
Vou acelerar aqui. Diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Irmãos, esse tipo de espírito enganador, ele não vem em forma de demônio para nós, não. Ele vem em forma de gente. Mas as suas mensagens são carregadas de espírito de engano, de doutrinas, de demônios, como nós lemos aqui. E para tristeza nossa, as igrejas estão assim, cheias deles. E infelizmente, até nos púlpitos por aí. Está assim, irmãos, cheios deles. Desses que, como diz o texto, que tem a própria mente cauterizada, a sua própria consciência foi cauterizada. Você sabe o que é cauterizar? É queimar ferro quente. Antigamente se usava muito isso nas feridas, para desinfectar e selar a ferida. Então, selava a ferida, mas aquela área ali, ela não sentia mais o toque, ela não tinha mais sensibilidade. E é assim que ele compara a vida de muitos desses que se perdem no engano. Ele tem a própria consciência cauterizada, irmãos. O Espírito está ali, fala, mas não ouve mais, não ouve, não entende, não se atenta mais à voz de Deus. É aí onde eu disse que pode ser irreversível, porque tudo começou lá atrás. Onde? No esfriamento. Tudo começou lá atrás. E pode chegar ao ponto de ser irreversível. É um risco. E geralmente essas heresias desses apóstatas, de todos aqueles que abandonam a fé e começam a atacar a fé, elas são criadas para cobrir as suas iniquidades. Para cobrir os seus pecados. E aí eles começam a atacar a fé. E em 2 Timóteo 4, são textos muito relativos. O verso 1, ele diz assim, o apóstolo Paulo a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Fala comigo, prega a palavra. Fala para a pessoa ao seu lado, prega a palavra. Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Preste atenção nisso aqui, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, ou seja, entregando-se a engano. Isso quer dizer o quê? Não suportar significa não aguentar. Achar pesado demais, eles vão desviar o ouvido da verdade, eles vão desejar sermões que apresentem um evangelho, irmãos, mais light, menos exigente. Não vão mais aceitar a mensagem de arrependimento, de renúncia e de santidade, então nem se fale. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, irmãos, ouça, escute. Escute o que o Espírito diz, porque essas palavras é dele. É só você olhar quantas pessoas você conhece que já desviou os ouvidos da verdade, buscando para si um evangelho alternativo. Irmãos, eu conheço, próximo a mim, um monte, assim ó, um monte. E agora querem atualizar a Bíblia, alguns aí devem ter visto isso por aí. Querem atualizar a Bíblia, dizendo que a Bíblia ela é insuficiente. Você sabe por quê? Porque eles querem um evangelho que se amoldem aos padrões deste mundo. A cruz não é anatômica, irmãos. Não é a cruz que tem que se moldar a minha vida. Não é a palavra de Deus que tem que se enquadrar no meu jeito de viver. Sou eu que preciso me enquadrar e alinhar a minha vida com essa palavra. Somos nós, irmãos. Somos nós que precisamos nos enquadrar. E quando a gente prega uma palavra genuína, se sentem ofendidos pela verdade.
Vocês não, porque vocês é uma gracinha, vocês me amam, né? Amém, irmãos? Mas quando a gente prega uma palavra verdadeira, uma palavra genuína, se sentem ofendidos pela verdade. Nós vivemos um tempo onde a verdade se tornou obsoleta, ultrapassada, fora de moda. Eles preferem, irmãos, ouvir qualquer mentira, mas que agradem aos seus ouvidos, que aprovam sua maneira de viver, do que ouvir a verdade. E nós, como igreja de Jesus, não podemos ceder, não podemos negociar as verdades de Deus, irmãos, para agradar o mundo. Não podemos. Se você se sente ofendido, irmãos, por essa palavra, eu não posso me desculpar. Eu não posso me desculpar, porque entre ofender você, falando a verdade, e ofender a Deus, sendo omissa, eu prefiro ofender você. Falando a verdade, ainda que não seja essa a minha intenção. Eu gosto muito da frase do pastor John MacArthur. Ele diz: nunca suavize o evangelho. Se a verdade ofende, então deixe que ofenda. As pessoas passam toda a sua vida ofendendo a Deus. Deixe que se ofenda por um momento. É isso. Nós não podemos negociar essa verdade. Nós precisamos ser boca de Deus, irmãos, para confrontar esse tempo que nós vivemos. Onde estão os profetas? É engraçado que tem os 5 ministérios, irmãos, eles existem. Mas onde estão esses profetas? Onde? Onde estão esses profetas? Se calaram. Você sabe por que muitos se calam, irmão? Porque muitas vezes nós nos calamos. Porque falar a verdade em um tempo onde a apostasia, o abandono da fé reina, pode nos custar caro. Pode nos custar caro. Porque a verdade anda na contramão do sistema deste mundo caído. E muitos estão preocupados em agradar a todos, estão se esquecendo de agradar a Deus. O apóstolo Paulo diz: gente, se eu tivesse preocupado buscando a aprovação de homens, eu não era mais discípulo servo de Deus, servo de Cristo. Então muitos querem ser amados pela multidão. A gente quer ser amado. Mas Jesus nos diz assim, ó: vocês serão odiados. Esse é o evangelho do reino, irmãos. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus disse: vocês serão odiados, assim como o mundo me odiou, odiarão vocês também. Vocês serão perseguidos por causa da verdade. E quando nós buscamos só agradar homens, é porque nós estamos buscando recompensa daqui. E se nós estamos buscando recompensa daqui, provavelmente nós vamos perder a eterna que está reservada para aqueles que perseverar até o fim. E nesse texto de Timóteo que lemos, o apóstolo Paulo, ele meio que estava passando o bastão para Timóteo. Ele diz: pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, ele está dizendo: se for preciso, seja inoportuno. Se for preciso, seja inoportuno. E muitas vezes, irmãos, é ou não é? Nós queremos ser oportunos demais. Porque a gente não quer comprar briga. E a gente fica pisando em casca de ovos para não magoar, para não ferir. Irmãos, mas quando eu olho para as Escrituras, eu não vejo isso. Irmãos, a disciplina na igreja primitiva era severa. Deixa a gente aplicar uma disciplina dessa hoje, no mundo de hoje. Jesus amado. A disciplina era severa, era assim: se você viu o teu irmão pecar, você chega nele, você e ele, e em amor, corrige ele. Se ele não te ouvir, você chama 2 testemunhas, senta com ele de novo, corrige ele. Se ele não te ouvir, você leva para a igreja. Tenta de novo. Se ele não quer mudar, a porta da rua é a serventia da casa. Irmãos, na igreja primitiva era assim. Era assim, não é eu que estou dizendo, não. Era assim. Era assim. E hoje, sabe, a gente, se você vai tratar, à luz da palavra, gerar um confronto, Jesus amado, você é quase fuzilado. Os pastores e líderes sabem, você é quase fuzilado. Ah não, isso é falta de amor. Irmãos, não é falta de amor não. Eu amo vocês e eu quero que todos sejam salvos, que a gente vá para a glória, juntos cantando hosanas das alturas.
Isso é amor, irmãos. O conceito de amor dessa geração é que perverteu o verdadeiro conceito de amor que a palavra de Deus nos demonstra. É isso. Então, querido, a gente não pode ficar buscando a aceitação de homens. Eu acho interessante esse texto que o Eduardo leu aqui no início, um pouquinho mais para frente, quando Jesus falava, olha, vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue. E quando você vai para o versículo 60 de João 6, você vai ver que muitos abandonaram Jesus. Por quê? Acharam o discurso de Jesus pesado demais. Acharam duro demais o discurso de Jesus. Aí, o que Jesus fez? Foi correndo atrás dele. Não vai embora não, fica aqui. Eu vou melhorar para você, eu vou suavizar para você. Foi isso que Jesus fez, irmãos? Jesus virou para os 12 e falou assim, vocês também não querem ir embora, não? Vocês também não querem deixar, não? Porque se escandalizaram com a verdade. Se escandalizaram com a verdade. Mas Jesus não saiu correndo atrás deles, suavizando o evangelho para eles, não, irmãos. Ele perguntou para os 12, vocês também querem ir embora? Vocês também querem me deixar? E aí é onde Pedro diz, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Mas Jesus não saiu correndo atrás dele. Jesus não negociou a verdade, porque o compromisso dele era com o Pai. O nosso compromisso, irmãos, precisa ser com o Pai. Amém? Vou acelerar. Nesse capítulo que nós lemos de Timóteo, irmãos. Irmãos, eu amo Timóteo. 1 Timóteo, 2 Timóteo. Tem tantas verdades ali. Apóstolo Paulo diz assim, olha, na minha primeira defesa, todos me abandonaram. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e todos a ouvissem. E o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Irmãos, os olhos desse homem estavam na eternidade. Não estava em buscar aceitação de pessoas. Não estava em negociar a verdade para ser aceito por pessoas. A perspectiva dele era eterna. Deixa eu te dizer, a nossa perspectiva como cristão não pode estar firmada neste mundo, irmãos. Como diz o próprio apóstolo Paulo, se eu espero Cristo somente neste mundo, eu sou o pior de todos. A nossa mente, a nossa perspectiva precisa estar na eternidade. Ele sabia que ia morrer, irmãos. Irmãos, esse homem estava preso numa prisão em Roma, sozinho, sem família, sem ninguém. Mas ele estava preso por ser uma pessoa terrivelmente inoportuna. Você me entendeu? Ele estava preso por ser uma pessoa terrivelmente inoportuna, porque ele não negociou a verdade, ele não negociou os princípios. Ele disse, olha, a hora da minha morte está chegada, eu estou preso aqui, mas a palavra de Deus não está presa, pregue esta palavra. E quando ele termina dizendo, irmãos, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Guardei a fé. O que ele está dizendo? Olha, está aqui. Tudo que o Senhor me designou para fazer, eu fiz. Eu passei por tudo. Eu estou aqui perto, no corredor da morte já. Mas eu não negociei a minha fé. Está aqui a minha fé intacta. Irmão, será que nós vamos conseguir chegar um dia na presença de Deus e poder dizer, Senhor, eu corri a carreira e eu não negociei a minha fé? Eu não negociei a minha fé. Olhe para dentro de você. Irmãos, eu tinha mais para falar, não vou falar. Eu quero te convidar agora a olhar para dentro de você. Ministério de Louvor. Olhe para dentro de você agora e faça essa pergunta para você. Como tem sido a sua fé? Se Jesus voltasse hoje, ou se você fosse morrer, ou se você estivesse no corredor da morte, como o apóstolo Paulo estava ali, pronto já.
para partir, pronto para morrer, você teria a convicção diante do Senhor, de dizer: eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira e está aqui a minha fé. Eu não neguei a minha fé. Eu não negociei a minha fé. Por causa dos pecados, de desejos carnais, eu não negociei a minha fé. Por causa das coisas deste mundo, eu não me deixei ser enganado. Jesus diz, a palavra nos diz assim: será que quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Será, irmãos, que Ele encontrará eu e você intactos, com a fé intacta? Não abandone a sua fé. Não negocie a sua fé, irmãos. Se existe algo que hoje você olha para dentro de você e você percebe que tem negociado a sua fé, pecados, iniquidade, espírito de engano, mentiras do diabo que tem prendido e escravizado multidões, porque não tem uma fé firmada na palavra. Para encerrar, eu quero ler com você Colossenses 2:1, que diz assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados fala de raízes, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Se coloque de pé. Aquele que não tem raízes profundas em quem ele é, irmãos, não vai suportar as investidas do inimigo. Não, irmãos, não é pessimismo, não é. É a palavra de Deus. Quem não tem raízes profundas em Jesus, não vai suportar as perseguições do mundo que já estão severas. Irmãos, abre os seus olhos, igreja. Abre os seus olhos. A perseguição está batendo na nossa porta, irmãos. Irmãos, a perseguição está batendo na nossa porta. Nós vamos suportar? Nós vamos, como o apóstolo Paulo estava lá no corredor da morte: eu não negocio essa verdade, porque eu sei para onde eu estou indo. Avalie você agora, avalie a sua vida, e se existe algo que tem te impedido, algo que tem te amarrado, que tem te privado de viver a fé, talvez por N razões. Eu não estou aqui, irmãos, para te julgar, muito pelo contrário. O Senhor nos dá a oportunidade de sermos livres, de sermos sarados, porque a palavra nos diz que o Senhor, Ele não se alegra com que ninguém se perca, irmãos. O Senhor te ama mais do que tudo, Ele te ama, e é por isso que a palavra dEle dói, ela bate, ela corta, mas é para que haja cura. E é isso que o Espírito quer promover na sua vida hoje: libertação de todas as amarras, de todo espírito de engano, de toda mentira que o diabo tem te prendido durante talvez anos da sua vida, e você não consegue se mover. Irmãos, um dia essa porta vai se fechar, e de que lado você quer estar? De que lado você quer estar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor que nos sonda e nos conhece, sonda os nossos corações,
E se há algum caminho mau em nós, revela-nos. Traga à luz os lugares escondidos da nossa alma, os quartos escuros da nossa alma, que muitas vezes tem, Senhor Jesus, nos mantido cativos, presos, e nos privado de viver a verdadeira fé no Senhor. Traga a luz, Senhor. Traga a luz, Senhor. Traga a luz, Senhor. Irmão, não se envergonhe. Não se envergonhe. Não se envergonhe na presença dEle. Não se envergonhe. Não se envergonhe. É noite de arrependimento diante do Senhor, para que haja cura, para que você seja livre. Se porventura existe algum espírito de engano tentando te prender, te privar da vida de Deus, porque como nós cantamos aqui, e eu queria que a gente terminasse cantando: há poder nesse nome, Jesus. Há poder nesse nome. Há poder nesse nome, irmãos. Há poder nesse nome para libertar. Há poder nesse nome para curar. Há poder nesse nome para ressuscitar mortos espirituais. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você estiver vivo, há esperança para você. E Deus espera